A Prefeitura de São Paulo cancelou o Réveillon deste ano na Avenida Paulista. Uhul! O prefeito Bruno Covas disse que é temerário fazer uma festa que atrai mais de 1 milhão de pessoas. O tema de hoje é: a Prefeitura deve cancelar todas as festas populares até a vacina contra a Covid-19 estar disponível? Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, no caso de uma doença altamente infectante, como a Covid-19, a ideia sempre é evitar situações de contágio, né? Mais pessoas contaminadas por uma doença sem vacina nem cura significa objetivamente mais óbitos. Como foi citado no enunciado, a tradicional festa de Réveillon da Avenida Paulista é um evento que reúne mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, é indiscutivelmente uma aglomeração que potencializa a transmissão do vírus. Portanto, a reação intuitiva seria mesmo suspender a celebração da passagem do ano. Mas o que se espera da prefeitura da maior e da mais rica cidade do país não é uma reação intuitiva, muito menos precipitada. É uma reação refletida, embasada, que aborde o problema de acordo com a sua natureza multidisciplinar, antecipando prováveis cenários. Então vamos começar considerando que o Réveillon é uma atração nacional, não apenas municipal. Afinal, pessoas de diversas localidades do país movimentam o turismo e a economia da capital paulista. Então, ao invés de nós utilizarmos aí os dados um pouco mais favoráveis da pandemia no estado e na cidade de São Paulo, vamos considerar os números do Brasil em bloco, tá? Bom, segundo os cálculos aqui da Imperial College, né, que é a fonte preferida dos quarentenistas da geladeira cheia, o país registra atualmente uma taxa de contágio de 1,03. Isso quer dizer que, em média, 100 pessoas infectadas contaminam outros 103 indivíduos. Qualquer taxa de contágio acima de 1 já é preocupante, porque significa que a pandemia está se alastrando. Mas esse índice de 1,03, além de estar aí bem próximo de 1, ele adquire um viés positivo quando a gente considera que em abril ele estava em 2. Ou seja, alguns meses, 100 pessoas contaminavam outras 200. E essas 200 contaminavam outras 400. Não é mais esse o ritmo, graças a Deus. Tanto que o diretor executivo da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ele fez hoje as seguintes declarações sobre a situação da Covid-19 aqui no país. Abre aspas. O vírus não está dobrando na comunidade com a velocidade que ocorria antes. O aumento não é mais exponencial. Há um platô. Há uma oportunidade para o Brasil empurrar a doença para baixo para assumir o controle, para suprimir o vírus. Então, de fato, o momento parece ser bem auspicioso e esse raro lampejo de otimismo da OMS ele se justifica por 2 fatores. Primeiro, em menos de 100 dias, a taxa de contágio nacional foi reduzida de 2 para praticamente 1. Né? E segundo, embora não haja consenso entre os cientistas, há estudos apontando que a imunidade coletiva, ou tem gente que fala imunidade de rebanho, ela pode ser alcançada com menos da metade da população exposta ao vírus. Então, dados oficiais aqui do governo mostram que a Covid já atingiu 97,4% das cidades brasileiras. Isso são mais de 5.400 municípios. E aqui é preciso registrar que, infelizmente, em mais de 3.000 desses municípios, houve pelo menos um óbito pela nova doença. Mas mesmo com a pandemia se alastrando por todo o território nacional, 11 estados já registraram queda de casos por 3 semanas consecutivas. E só 9 estados, entre os 26 da federação, mais o Distrito Federal, contabilizaram um aumento de casos entre a 27ª e a 28ª semana epidemiológica. Então, esses são os números mais atualizados à nossa disposição. Mas vamos combinar que até o Réveillon, a gente tem mais de 160 dias. Será que até lá a taxa de transmissão do vírus não vai continuar a sua trajetória descendente para menos de um contágio a cada um infectado? Será que até lá a tal imunidade de rebanho não vai dificultar ainda mais novas ondas, novos surtos da Covid-19? E será que até lá a estrutura de saúde da rede hospitalar
não vai estar ainda mais desenvolvida para atender, para tratar e para curar os pacientes? E vamos trazer para a realidade de grandes cidades, usando o exemplo aqui de São Paulo. Nós nunca tivemos um isolamento social efetivo que conseguisse se manter aí acima de 50%. E nós vivemos aqui numa metrópole tão afeita a aglomerações que mesmo durante a quarentena, mais de 1.700.000 passageiros por dia utilizavam trens e metrôs, sem contar ônibus, hein, pessoal? Para onde que eles iam? De casa para o trabalho, do trabalho para casa. E a gente sabe, por estudos dos Estados Unidos, do Japão, da China, que a maioria das transmissões do novo coronavírus se dá em ambiente fechado. Para ficar em um exemplo ilustrativo que o espectador assíduo da CNN conhece. Em Nova York, durante o lockdown, entre 1.300 pacientes pesquisados, 90% foram infectados em casa ou em outro tipo de ambiente domiciliar. Portanto, as medidas draconianas, rigorosas, de isolamento social horizontal, elas não podem ser tratadas como dogmas, como tabus. Isso a ponto da gente não questionar e debater na arena pública. Especialmente considerando que quarentena e paralisação têm consequências econômicas graves. Cancelar o Réveillon, por exemplo, representa, segundo projeções de 2019 da própria Prefeitura de São Paulo, abrir mão de 600 milhões de reais em receitas movimentadas aqui na cidade. Porra! Tudo isso? E a ciência estatística demonstra que desemprego e pobreza também matam. É que não aparece na TV. Por isso eu acho precipitado cancelar o Réveillon e qualquer outro evento público a ser realizado daqui a alguns meses. Até porque não é apenas a vacina que protege a população. Tem também a taxa de contágio, a imunização de rebanho, o tratamento médico, sem falar no comportamento individual, que determina em grande parte a exposição aos riscos de infecção por cada pessoa. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Caio. Olha, vamos lá. Existem opiniões contrárias. Na verdade, existe opinião sobre tudo. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Existem opiniões sobre música, sobre comida, sobre cultura. Existe opinião sobre se vacinas são boas ou não. Existe opinião sobre o formato da Terra. E no terreno da opinião, cada um é livre para acreditar no que quiser. Mas aí existe também a ciência. A ciência não é baseada em opinião. Aliás, no campo das ciências, tanto faz qual é a sua opinião. No campo das ciências existem fatos que observaram o comportamento da proliferação do novo coronavírus são unânimes. Desenvolvido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, estima que para conter a pandemia, medidas de isolamento social deverão ser mantidas até pelo menos 2022. Vai fazer crossfit na praia! Esse mesmo estudo mostra salvará vidas. Caio, Mona Lisa, durante muito tempo eu andei de moto aqui em São Paulo. Durante esse tempo eu sofri algumas quedas, uma delas um pouco mais séria. Mas tem algo em comum em todas as quedas, é que elas aconteceram nos momentos em que eu estava mais confiante. Nos primeiros anos, quando eu comecei a andar, eu nunca sofri qualquer acidente. Eu ainda era um pouco inseguro na direção e por isso eu tomava todo o cuidado do mundo. Com o passar dos anos, eu fui ficando melhor, eu fui ficando mais otimista. E a melhora me deixou confiante. Foram nos momentos em que eu me sentia mais confiante que eu caí. E, de certa forma, o estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard alerta para essa mesma realidade. A confiança de que refreamos a pandemia e de que podemos voltar a uma vida normal pode nos levar a uma queda. Não, nada a ver, irmão. Uma queda fatal para milhares de pessoas que não terão a mesma sorte que eu tive nos meus acidentes. A gente não pode correr esse risco. O resto é opinião. Caralho! E opinião pode me interessar, pode me divertir, mas não podem pautar as ações de gestores públicos. Por isso, na abertura, eu parabenizo ao prefeito Bruno Covas e a todos os gestores públicos que estão tomando a mesma direção. Vamos então ao debate.
Bruno e Caio, por favor. Eu acho muito importante fazer uma distinção. Eu sou um grande entusiasta da ciência, né? Eu já falei aqui, inclusive, na abordagem científica multidisciplinar, né? Ou seja, não só considerar a opinião de epidemiologistas, virologistas, infectologistas, mas também de estatísticos, de economistas, enfim, todas essas ciências, né, que ajudam a sociedade a prosperar e cujas decisões, né, cujos estudos têm impacto não apenas na parte econômica, mas também no custo em vidas humanas, né? Afinal de contas, também há uma série de pesquisas sérias e trabalhos científicos mostrando que, correlacionando, aliás, criando um nexo causal entre desemprego e aumento da mortalidade. Mas é muito importante, principalmente numa pandemia sem precedentes aí na história da humanidade, em que tudo é muito novo, a gente fazer uma diferenciação, né, entre o que é ciência, né, o que é uma verdade científica, como, por exemplo, né, para usar um exemplo que vocês adoram, que a Terra é redonda, né, ou esférica, vai para ser mais próprio, isso é uma verdade científica, de uma evidência científica. Então, é uma coisa muito distinta. Um estudo não cria uma verdade científica, principalmente porque esse método ao qual você bem se referiu, doutor, dificilmente ele consegue ser realizado, né, com a devida cautela, né, no devido tempo, numa situação emergencial. Você consegue fazer alguns estudos observacionais, você consegue fazer algumas correlações, mas também, né, o pessoal que aí se debruça sobre estatística sabe que você consegue torturar um número até ele confessar o que você bem entende. E você tem um viés de confirmação, isso inclusive da parte da produção, né, acadêmica, da produção científica, inclusive buscando fundos, né, onde quer que eles existam, sempre no sentido de confirmar uma tese já pré-concebida. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de ciência, porque assim, há estudos, mas como foi demonstrado, inclusive, num episódio recente aqui do debate, a gente não pode considerar sério um estudo, por exemplo, que imputa ao presidente da República a responsabilidade exclusiva por 7 mil mortes. Isso daí não faz sentido, isso não é uma verdade científica. Seria, no máximo, uma evidência, nesse caso, claramente, é simplesmente uma politização de estatística. E uma coisa que é fascinante na ciência é que ela pode ser contrariada, ela deve ser contrariada, e eventualmente uma evidência é descartada. Acertou, miserável! As próprias leis de Newton foram superadas com as teorias de Einstein. Mais ou menos. O que mostra que sim, a gente deve questionar a ciência, mas a gente deve questionar a ciência dentro da ciência, com os argumentos científicos também. Mas eu acho que a gente já falou muito de ciência. Vamos observar a realidade a gente mesmo. O Réveillon é daqui a alguns meses. Faltam coisa de 6 meses para o Réveillon, mas o Carnaval é só no ano que vem. E hoje a gente vê uma grande discussão que está ocorrendo na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, sobre se deve ser adiado ou cancelado o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Não se trata apenas de uma aglomeração no dia do evento, por isso da discussão, para se preparar um evento da magnitude do Carnaval. Então, mesmo com todas as medidas imagináveis, seria impossível evitar a aglomeração de um evento de tal magnitude. Pode seguir, doutor, está no meio Complete do seu raciocínio. raciocínio. Eu apareço aqui em alguns momentos, claro, que é para a gente ter o equilíbrio aí do debate, mas complete seu raciocínio, Bruno. Aí o Caio entra para rebater, tudo bem. E essa é a razão pela qual, então, eu digo que a decisão é acertada, ela não é precipitada. O evento pode ser em 31 de dezembro, mas toda a preparação do evento leva muito tempo. E essa preparação também coloca em risco uma miríade de pessoas incontáveis. Você mencionou aí o Carnaval, né? Bom, eu procuro ser sempre muito coerente aí nos meus argumentos, tanto quando eu fiz a crítica, né, sobre a autorização para a manutenção do calendário do Carnaval,
Vamos lembrar o seguinte, tá? A lei nacional da pandemia, ela remonta aí ao comecinho de fevereiro. Né? Então, foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, se não me engano, 6 de fevereiro. Tá? O primeiro caso do novo coronavírus confirmado no Brasil foi dia 25 ou dia 26 de fevereiro, bate com o calendário, porque o calendário oficial do Carnaval ele se estendeu até 1º de março. Mas antes disso, né, já sabendo de uma crise aí, mundial de saúde pública, que ainda não tinha o nome de pandemia, mas teve o caso que foi emblemático, né, daquele cruzeiro aportado no Japão e que já mostrava, né, a alta taxa infectante do novo coronavírus. Então, diante de todas essas informações, né, e diante do que estava acontecendo, principalmente nos países mais afetados na Europa, né, então Itália, Espanha e assim por diante, as autoridades paulistas, as autoridades nacionais em geral, não interromperam o carnaval. É interessante observar que, apesar disso, o primeiro óbito por Covid-19, ele se deu apenas no dia 16 de março, certo? Então, se você observar entre o primeiro caso e a data do calendário do carnaval, o primeiro óbito ele vai se dar depois das 2 semanas, ou seja, teoricamente já haveria tempo, né, para a doença ela se desenvolver e ela causar o óbito do paciente. Então parece que não existe uma correlação direta. E também, por ensejo daquelas manifestações, né, nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, alguns estudos, né, foram feitos, de novo, não são verdades científicas, mas são algumas evidências, foram feitas mostrando que não houve um aumento, né, um pico de contágio por causa daquelas aglomerações. Então, o que parece bem claro é que ao ar livre, o contágio ele é infinitamente mais difícil do que em ambiente domiciliar, inclusive no contexto de carnaval, né, que obviamente tem aí uma troca de fluidos corporais muito mais intensa do que uma manifestação política. Mas mesmo assim, o ponto aqui é o seguinte, esse mesmo discurso, certo, que liberou o carnaval naquela época, né, por uma questão de coerência, poderia muito bem liberar o Réveillon agora, principalmente com todos esses índices aí na descendência. Mas eu posso explorar isso no próximo argumento. Acho que o principal argumento em relação a liberar ou não eventos em massa, principalmente os organizados pelo poder público, é o impacto financeiro. E, de fato, segundo a revista Exame, o impacto financeiro para 2019 do Réveillon em São Paulo seria na casa de 600 milhões de reais. É claro que é uma quantia expressiva, mas perto do valor. E a gente não pode sacrificar nenhuma dessas árvores. Mas nesse ponto eu concordo contigo, viu, Bruno? Eu acho que aqui a gente não tá colocando na balança vidas humanas e economia. É que eu realmente acho que pela trajetória, né, da pandemia, considerando os dados atuais, ou seja, o RT, né, a taxa de contágio super próxima a 1, numa descendente contínua. A gente há 100 dias estava com ela em 2, né, então a coisa realmente estava escalando muito rápido. Agora está em 1. Né? Mesmo alguns estudos e algumas projeções menos otimistas falam que lá pelos idos de setembro, por exemplo, ela já vai estar abaixo de 1. Então, considerando esse contexto, considerando o contexto de exposição da população em geral, principalmente nos grandes centros urbanos, quando eu falei aqui em São Paulo, né, uma cidade de 12 milhões de habitantes, você imaginar que só por aqui trafegam 1,7 milhão de passageiros, isso durante o auge da quarentena, só em trens e metrôs, é óbvio que em algum momento ou outro todas as pessoas tiveram contato com esse vírus. A gente vive um microcosmo disso até nas empresas. Né? Empresas de atividades essenciais, ainda que tomando todos os cuidados de distanciamento social, a gente percebe que o número de novos infectados ele vai reduzindo. Então, inclusive essa questão da imunidade de rebanho, ou da imunidade já anterior ao vírus, tem pessoas que tiveram contato com cônjuges que estavam doentes e não adquiriram a doença. Então, o meu ponto é o seguinte, eu não acho que se trata de trocar vidas pela economia. Eu acho simplesmente que daqui 5 meses, 6 meses, a situação, pelos números, ela vai estar muito mais sob controle. Você falou aí que eles precisam de 3 meses para organizar, então eles que posterguem essa decisão por mais 2 meses, porque a nossa economia vai estar precisando de cada centavo desses 600 milhões de reais. Inclusive,
para pagar a conta das diárias em leitos de UTI. Quando você estava falando, esses 600 milhões dariam para pagar aí 300 mil diárias, isso nos hospitais particulares, né? Então isso daí é o atendimento para 30 mil pacientes graves durante 10 dias cada um. Então você percebe que assim, é bastante dinheiro e não dá para a gente falar necessariamente que ele estará salvando vidas, porque a gente não sabe como que vai estar a taxa de contágio, a imunização de rebanho e o tratamento. A gente vê que alguns grupos estão com tratamento precoce muito efetivo, né? Há hospitais particulares sendo desativados, você tem respiradores que estão aí vagos, não estão sendo utilizados, e as taxas de ocupação nos locais em que os números estão decrescentes, eles estão completamente sob controle. É o caso, inclusive, de São Paulo, que está com 2/3 só dos leitos ocupados. Interessante seu argumento, Caio. Seu argumento, ele parte de uma análise de risco. Ele parte de uma análise do futuro. Ora, eu não sei como estará no futuro. O grande problema é que quando a gente vai avaliar um risco, a gente vai avaliar uma situação futura com base no que a gente tem agora. A gente não pode avaliar o que vai acontecer lá na frente. Mas o grande problema aqui é que a gente tem consequência muito grande, que é um alastramento ainda maior de um novo pico dessa pandemia. E isso é um risco que, novamente, eu digo, nós não podemos aceitar. Naturalmente, né? A análise de risco, ela sempre diz respeito a uma situação hipotética no futuro, mas tomando por base o presente. Não apenas o presente, mas a curva, né, dos dados, né, ao longo do tempo, né, não apenas a fotografia do momento atual. A fotografia, se você pegar um dia, ela assusta, né? A quantidade de óbitos por dia, esse tipo de coisa. Mas quando você vê que a gente saiu, tanto do ponto de vista do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e até do Brasil, aí, pegando na média, eu não gosto de analisar essas coisas em bloco, mas enfim, a gente está, como nas palavras aí da própria OMS, num platô, né? E, de novo, eu vou insistir nesse argumento, né? Se o prefeito alega que ele precisa de 90 dias para fazer toda a preparação, não tem cabimento ele se antecipar aos fatos. Até porque, como você deixou aí mais ou menos implícito na sua fala, doutor, o futuro a Deus pertence. Então, vamos aguardar aí a trajetória dos números nos próximos 2 meses para tomar uma decisão cujo impacto é de 600 milhões de reais. Né? Quando a prudência era, vamos dizer assim, praticamente mandatória, né, que foi no caso do Carnaval, por uma questão, não sei, de populismo que foi, eles não interromperam as celebrações. Ali sim, havia todas as justificativas do mundo, né, para parar a festa. Ali sim havia todas as justificativas, porque foi um problema que veio com spoiler, né? A gente sabia que, como não houve banimento de linhas aéreas, que as pessoas que vinham de Wuhan, outros grandes centros de moda, principalmente de Milão, principalmente de Madrid, Nova York, que essas pessoas estavam em São Paulo, né? E mesmo assim as autoridades aqui correram esse risco, né? E, assim, graças a Deus, o contágio, não sei se é ao ar livre, não sei qual fenômeno que aconteceu, mas a coisa não começou a crescer exponencialmente, pelo menos não a partir daquele momento. Os indícios são desses. Depois outras pesquisas mostraram, imagina, tem um estudo da China que falou que de 7 mil casos analisados, só o contágio se deu ao ar livre. Então, é disso que a gente está falando. Então, tem essa questão do ar livre e da sugestão que esses estudos, das evidências que esses estudos apontam. Isso é a primeira coisa. E a outra coisa, assim, se os números continuarem na descendente, e continuarem na descendente por mais tempo, a tendência é inversa. Cada vez que uma pessoa contagiar menos de uma, você tem uma razão inversa. E considerando que a pandemia já atingiu praticamente todos os municípios do Brasil, a gente está numa situação, como pontuou a OMS, que é uma oportunidade mesmo para a contenção desse vírus. E eu acho que se não existisse esse fenômeno que a gente está tratando aqui da imunidade de rebanho, as taxas de contaminação elas continuariam crescendo.
E elas estão diminuindo, certamente não é por causa do lockdown, como ficou muito claro em locais que fizeram um isolamento social bastante rigoroso, e o que eles conseguiram apurar é que mesmo assim havia o contágio, né, dentro das casas. No máximo eles conseguem argumentar que houve um achatamento da curva e ainda assim isso é um argumento duvidoso. Vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Bruno, por favor. Bom, eu me lembro de fevereiro. Fevereiro parece que aconteceu há uns 10 anos atrás, mas eu me lembro bem. Em fevereiro, a gente ainda não tinha a dimensão dessa pandemia, nem a nível mundial. Caio, seus argumentos finais, por favor. Eu vou voltar aí a atenção do espectador da CNN para a questão da verdade científica, mais uma vez. Ao longo aí dos meses, o espectador vai perceber que os números das projeções eles foram oscilando muito, né? Em dado momento, durante semanas, se repercutiu no Brasil a informação de que, com a taxa de isolamento social aí equivalente a 50%, certo? Que à época era associado ao isolamento social vertical, mas foi o que aconteceu na prática no Brasil com o isolamento social horizontal. Então essa taxa de isolamento de 50% produziria aí algo na ordem de 526 ou 529 mil óbitos. Isso não se verificou. Então, de novo, um estudo científico, né, tomado como uma verdade científica. Sobre o isolamento social, com os dados de Nova York que chocaram, inclusive, o governador, né, do epicentro da pandemia no Ocidente, a gente percebeu o quê? Que todas as questões derivadas de doutrinas e dogmas relacionados a isolamento social, eles não têm valor científico, não têm valor científico absoluto. Eles representam uma corrente majoritária, mas não necessariamente a realidade dos fatos, como se verificou em várias outras localidades. Por outro lado, né, há uma correspondência clara, né, entre queda na economia, entre empobrecimento da população e mortalidade e perda de qualidade de vida. Então, queria só chamar a atenção para que o espectador pesquise aí as relações entre desemprego e aumento de mortalidade, entre pobreza, aumento de mortalidade infantil, e inclusive entre paralisação econômica e fome. Obrigada, então. Bruno, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Mona Lisa. Caio, obrigada, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, excelente final de semana, Mona Lisa. Para todos, é isso. Chegou o fim de semana, parceiro Caio Junqueira. Finalmente. Esse finalmente foi honesto. Irmão de ser besta, o certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Mas quem não gosta da chegada do fim de semana, é isso. Só boa noite, então, ótimo fim de semana para todos.